Ética de Hannah. César Senai. Heloísa Becker, Jaqueline Loesch, Cauane Stiller Santana, Maria Eduarda Mais, Maria Vitória Rollon, da turma 201. Hannah foi uma filósofa e teórica política contemporânea. Judia, nascida na Alemanha, Hannah vivenciou os horrores da perseguição nazista, o que motivou a sua pesquisa sobre o fenômeno do totalitarismo. Em 14 de outubro de 1906, nasceu Hannah na Alemanha, filha de família judia não praticante. A jovem passou a ter mais contato com a cultura judaica em sua juventude por conta da ascensão do antissemitismo na Europa. Hannah mostrou-se inteligente e politicamente ativa desde criança. Na adolescência, liderou um boicote na escola contra um professor que havia a insultado, o que resultou na sua expulsão da instituição. Preparou-se sozinha para entrar na universidade. Sobre a ética, Hannah escreveu seu próprio estilo de vida, as teorias que abordava para lidar com as dificuldades que estavam ocorrendo em seu tempo. A abordagem fenomenológica analisava os conhecimentos da história da filosofia a partir de conceitos tradicionais. Hannah considerava que algumas partes da sua produção eram uma continuidade de sua investigação sobre o fenômeno do totalismo. Moral. A tese trata-se da responsabilidade moral e política em Hannah. Segue-se literário filosófico sobre a responsabilidade. Analisa-se sinteticamente o julgamento de Eichmann, investigando-se concepções do fenômeno da liberdade de Hannah. Apresenta-se a concepção contemplativa de liberdade ou liberdade filosófica e a concepção política de liberdade política. Banalidade do bem. A banalidade do bem é formada por um efeito eufórico em quem o pratica, pois faz se sentir bem consigo mesmo. Por exemplo, ajudar as crianças na África, postando fotos e vídeos delas sorrindo, vendo rituais indígenas em algum centro cultural, postar fotos de seu seguidor, o xamã, ou mostrar em redes sociais fotos com transexuais para mostrar que você ama a diversidade e o apoia. A banalidade do mal é um dos conceitos mais importantes na filosofia de Hannah. Traz a questão do mal e o mal radical, que não é assim chamado por ser intenso, mas por estar enraizado em quem o pratica, fundamentando o ódio. Um exemplo do mal radical seria o antissemitismo nas A justiça é abordada a partir do totalitarismo, em especial no regime nacional socialista alemão, o qual não alterou as leis do país, apenas não as utilizou, retirando a estabilidade que as leis fornecem para uma comunidade organizada. A justiça para Hannah está vinculada à ética da responsabilidade. Sobre o direito, a crítica de Hannah aos direitos humanos diz que a cidadania é algo fundamental para a garantia dos direitos humanos e que essa é uma condição que inviabiliza o acesso dos grupos da pátria e também dos refugiados aos direitos básicos, que sempre foram considerados universais pela tradição justnaturalista, pois esses grupos haviam perdido o que ela chamou de direito a ter direito. Em seu livro Origem do Totalismo, Arendt expõe pela primeira vez sua crítica ao caráter universalista dos direitos humanos e ao que considerou o grande paradoxo dos direitos humanos, que consiste em declarar certos direitos como universais e permitir que se façam leis de exceção que retirem parte dos direitos de algumas minorias. Sobre as leis, para Hannah, é a igualdade que possibilita que a condição humana da pluralidade se concretize. Por meio dessa igualdade é que o homem pode se distinguir na pluralidade. Na polis, cada um podia participar ativa e diretamente do poder por meio do discurso, anuindo ou discordando, e vivendo como um ser distinto e único entre iguais. A vida de Hannah. Hannah nasceu em 1906 e morreu em 1975. Uma pensadora da política, tanto em suas abordagens teórico-filosóficas quanto em sua compreensão dos eventos empíricos. Dessa perspectiva partem seus questionamentos sobre os eventos marcantes do século XX e suas reflexões relativas ao direito e à lei, os quais, ao lado da categoria do poder, constituem os pilares conceituais que
Desde a antiguidade sustentam os vários tipos de governo. Ela não escreveu qualquer obra em que sistematize suas concepções acerca da filosofia do direito ou em que detivesse apenas sobre o campo do direito. Bioética. A bioética é como a ética aplicada à vida. Assume o caráter público e político, tendo o poder público a responsabilidade de criticar as formas vigentes de administração e atenção à vida. Esse caráter público manifesta-se em documentos como a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos e a Declaração Universal sobre a Bioética e Direitos Humanos. Segundo Hannah, é impossível que nós, que podemos conhecer, determinar e definir as essências naturais de todas as coisas que nos rodeiam, que sejamos capazes de fazer o mesmo a nosso respeito. Seria como pular sobre nossas próprias sombras. Além disso, nada nos autoriza a presumir que o homem tenha uma natureza ou essência no mesmo sentido que as outras têm. E uma das obras dela é As Origens do Totalitarismo. Neste livro, a filósofa dedica-se a entender o fenômeno totalitário no século XX. Ela retoma as análises de Montesquieu, pensador consagrado por sua teoria da separação dos três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Enquanto o filósofo iluminista francês identificava a honra como uma característica de estabelecimento do poder na monarquia e o orgulho como uma característica da república, e a tirania exercia o poder pelo menos dos governantes em relação ao governante e vice-versa. Obras. Algumas obras de Hannah também temos a condição humana. Sobre este texto, ele retoma a questão do totalitarismo. Ele faz uma análise do que é ser humano a partir da perspectiva da ação e do trabalho. Faz algumas críticas ao marxismo, em especial ao modo como Marx enxergava o trabalho a partir da sua dialética materialista.